Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Física, agora vai ser o canal de Física no YouTube. Tudo tranquilo? A gente está chegando na aula de número 3, falando de gás aqui, nossa frente de número 2. E gente, esse extensivo ele tem 3 frentes, beleza? Frente 1 que a gente fala sobre mecânica, a frente 2 que a gente está falando de ondas e gases e a frente número 3 que a gente está falando de elétrica, beleza? Vem com a gente, dá um like, vem ser sucesso! Nessa aula de número 3, galera, a gente vai falar da equação geral dos gases e também da equação de Clapeyron, que fala um pouquinho da relação de pressão, volume e o número de mols. Todas as equações que nós vimos anteriormente nesses sistemas gasosos estão relacionadas a situações em que a massa do sistema, a quantidade de matéria do sistema é constante, beleza? A partir daqui a gente vai começar a falar de sistemas onde a massa pode ser trocada, pode ser uma outra massa, beleza? Gente, a primeira coisa que eu quero falar para você é da equação geral dos gases. Até então a gente manteve aí um elemento constante nesse sistema, né? Ou era pressão, quando a gente falou da isobárica, ou era isovolumétrica, quando a gente falou de volume constante, ou era isotérmica, quando a gente falou da temperatura constante. Agora, a gente vai analisar o sistema onde as 3 variáveis estão se transformando. E a gente quer verificar como que esse sistema se relaciona, certo? Espia só, imagina que eu tenho uma situação inicial onde eu tenho um volume de 10 litros de um determinado gás, certo? 10 litros, beleza? Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre essas considerações, essas condições. Gente, esse sistema está na temperatura de 27 graus Celsius. Show, cara! E ele está fazendo uma pressão de 1,5 atm. Beleza, essas são as condições iniciais do nosso sistema. Pressão, volume e temperatura, certo? Cara, a gente passa esse sistema para uma nova condição, ok? Eu abro uma válvula e permito que esse sistema ocupe agora um volume final de 20 litros, cara. Dobrei o volume, certo? Dobrei o volume, tranquilo? A pressão, cara, eu vou dar uma aumentada, vou jogar para 2 atmosferas. Eu quero saber, então, de você, meu querido, você que é esperto e que está acompanhando aqui com a gente, qual que é a nova temperatura desse gás? Ei, vem comigo, dá uma olhada. Para a gente saber a nova temperatura desse gás, a gente vai fazer o quê? P0, V0, T0 é igual a P final vezes V final vezes T final. Ei, jovem, jovenzinho e jovenzinha, presta bem atenção. A pressão inicial é de 1,5 atmosfera, aqui está tranquilo, professor. Já substitui, vem para a próxima. Volume inicial é 10 litros, joga aqui 10 litros, 10 litros, vamos lá, quem dá mais? Pressão inicial 1,5, volume inicial 10 e a temperatura, pá, temperatura de um gás será sempre dado em Kelvin. Então a gente vai adicionar 273 nesse sistema, certo? Aonde a gente vai chegar em 300 kelvins aqui. Show! Isso é igual à pressão final, e a gente tem a pressão final que é 2 atmosferas, vezes o volume final que é de 20 litros. E eu quero saber qual que é a temperatura final desse sistema. Muito bem! Como que a gente faz isso? Ó, jovem, a gente vai fazer o seguinte, ó. 10 vezes 1,5 dá 15. Dividido por 300 é igual. 2 vezes 20 dá 40. Dividido por TF. Regrinha de 3, ok? Isso vai dar quanto? 15 TF. 15 TF é igual a 300 vezes 40. 15 TF é igual. 3 vezes 4 dá 12. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Isso vai dar 12.000. A temperatura final desse sistema, a temperatura final desse sistema é 12.000 dividido por 15. Quanto que é 12.000 dividido por 15? Cara, a gente vai dividir primeiro 120 por 15, certo? 2 vezes 15 dá 30. Então, 30 com mais 2, 60, mais 2, 90, mais 2, 120, dá 8, ok?
8 copias 2 zeros, 800 kelvins a nova temperatura. Então a gente teve um aumento, uma elevação grande aí da temperatura desse sistema, certo? Professor, mas eu quero isso daqui em Celsius, professor. Ok, cara. Você quer isso aqui em Celsius, fica tranquilo. Tira 273 kelvins, beleza? Tirou 273 kelvins, quanto que vai ficar essa nova temperatura? 3 para 10, 7, vem 1. 8 para 10, 2, vem 1. E 8 para 3, né? 5. Isso aqui fica 527. Então a gente coloca aqui, ó, temperatura final, jovenzinho, 527 graus Celsius. Fechou? Curtiu? Cara, estamos na metade da aula e você ainda não deu like, meu querido. Ó, likezinho aí pra gente. Curtiu essa aula? Já dá um like aí, cara. Vamos continuar? Gente, esse tipo de sistema, esse tipo de situação acontece em relações de gases, certo? Quando a massa do gás é constante. Se essa massa do gás não for constante, a gente vai para a equação de Clapeyron, aonde ele diz o seguinte, ok? Pressão vezes volume, ou seja, o produto da pressão e do volume é igual a temperatura vezes a constante dos gases vezes o número de mols. Essa constante dos gases é chamada de constante universal dos gases, que equivale a 0,082 atmosfera vezes litro dividido por mol Kelvin, certo? Professor, mas eu já vi uma outra, que é 8,31 joules, alguma coisa assim. Sim, cara. Existem outras constantes, mas presta bem atenção. Toda vez que ele me der a constante, ele está me dando a equação que eu vou trabalhar aqui, ó. Atmosfera é pressão, aqui é volume, aqui é número de mols e aqui é temperatura. E ele já me dá as unidades de medida que eu vou ter que trabalhar com este sistema. Fica, ó, very easy, baby. Ok? E aí a gente consegue trabalhar esse sistema de uma maneira muito simplificada para você. Tranquilo? Tem umas frasezinhas, né? Palmeiras verdinho não rejeita timão ou timinho. Depende de para que lado você torce, né? Você pode falar Palmeiras verdão não rejeita timinho ou Palmeiras verdinho não rejeita timão. Certo? Você escolhe. Por você nunca rezei tanto. Ok? Por você eu nunca rezei tanto, certo? Gente, a partir deste sistema, a gente pode verificar dentro dessa relação características de volume, pressão e temperatura, certo? Antes de falar deste sistema em si, porque é interessante, mas a gente precisa conhecer as condições. Que condições? As chamadas condições normais de temperatura e pressão. Cara, os experimentos científicos, eles são feitos ou realizados ao nível do mar, normalmente, certo? Para ter um padrão aí de realização desses experimentos. A partir desta situação, a gente vai analisar com você o seguinte, se eles são realizados em condições normais de temperatura, qual que é a pressão nessa condição? A pressão é de 1 atmosfera. Beleza? Então, nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão de 1 atmosfera. E é muito legal, cara, porque 1 mol de qualquer gás, 1 mol, ocupa 22,4 litros, ok? 1 mol de qualquer gás nessa pressão, nessas condições, ocupa 22,4 litros. Sacou? Saquei, professor. Show, cara. Partindo desse pressuposto, dessas relações, das condições normais de temperatura e pressão. E a temperatura, professor? Gente, a temperatura a gente pode atribuir duas, né? 27 graus Celsius, o que equivale a 300 kelvins, ou a condição em que a temperatura é 0 graus Celsius, o que equivale a 273 kelvins, ok? Posso ter essas duas situações aqui, mas o exercício vai trabalhar para você e vai te falar qual que é a relação que você vai usar no seu exercício, beleza? Vamos pensar que eu tenho uma condição lá, ok? Em que eu tenha uma massa de, deixa eu dar uma olhada aqui, tal, 360 gramas, ok? De oxigênio, de O2. Ah, legal, cara, 360 gramas de O2, certo? Cara, só que, qual que é a massa molar do O2? Se você olhar na sua tabelinha periódica, os 7 porquinhos, que
que é a família do oxigênio, chamada também de família 6A, certo? Você vai ver que o oxigênio, ele tem uma massa molar de 16 gramas, como aqui é A2, a gente vai ter 32 gramas por mol. Essa é a massa molar do O2, certo? Então a primeira coisa que a gente vai ter que caracterizar num problema como esse, que ele fornece a massa, é o número de mols desse elemento. Qual que é o número de mols desse elemento? O número de mols, gente, equivale então a massa dividido pela massa molar. A massa que você tem são 360 gramas disso, dividido pela massa molar, que são 32. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. A hora que a gente faz essa conta aqui, a gente vai ter, vamos lá, 360 dividido por 32, isso vai dar 1. Tira 32, sobra 4, baixa. Dá 1 de novo, sobra 8. 8 não dá, vírgula. Isso aqui vai dar quanto? 64, dá 2, isso, 64. Tá? Sobra 16, 16 não dá, vírgula 5. Oh, isso vai dar 11,25 mol, certo? Essa é a quantidade molar desse elemento. Feita essa quantidade molar, gente, a gente consegue caracterizar as outras situações, certo? Vamos supor que o exercício tinha dado para mim que a pressão aqui seria de 2 atmosferas. Isso é valor dado, tá? Você só calculou isso aqui até agora. Então ele falou para mim que a pressão é isso. A temperatura é de 300 kelvins. Show! Ele quer saber da gente a situação acontecendo. Qual é o volume? Para achar o volume, senhoras, a gente vai fazer a seguinte relação. Saca só comigo, vem ser sucesso. PV é igual a nRT. Pressão. Pressão 2 atmosferas. Volume. Volume, I don't know. Eu não sei. Número de mols. Número de mols é 11,25. Constante, 0,082. E a temperatura desse sistema de 300 kelvins. Beleza? Cara, o que a gente faz? A gente vai ficar com 2V, 2Vs, é igual a 11,25 vezes todo esse negócio estranho. Bom, eu posso pegar esse zero, andar essa vírgula uma casa para cá e cortar esse zero. Pegar esse zero, andar a vírgula uma casa para cá e cortar esse zero. Então isso aqui ficaria 11,25 vezes 8,2 vezes 3. Oh, facilitou, hein, cara? Facilitou. 8,2 vezes 3, fazer por partes esse exercício vai dar 11,25 vezes 3 vezes 2, 6, 3 vezes 8, 24. Vai dar 24,6. E agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer assim, ó, V é 11,25 vezes 24,6 dividido por 2. Posso dividir um deles ali, ó, vai ficar aqui, ó, o volume é 11,25 vezes 12,3. E fazer essa conta que é mais difícil, né? 11,25 vezes 12,3, 3 vezes 5, 15, vem 1, 3 vezes 2, 6, 1, 7, 3, 3. Mais 10, vem 1, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2. Mais 5, 2, 1, 1. Isso vai ficar 5, 7, 10, 13, vem 1, 5, 6, 7, 8, 3, 1. 1, 2, 3 casas depois da vírgula, 1, 2, 3 casas depois da vírgula. O volume final do sistema, 138,375 litros. Beleza? A gente encontrou aí um novo volume para este sistema, certo? A gente passou de um volume lá, que a gente não sabia quanto que era, mas agora a gente encontrou um novo volume. Gente, é nesse padrão que a gente vai resolver esses exercícios. Claro que existem pressões parciais, misturas gasosas e tal, e isso vai um pouco mais para o campo da química, que eu recomendo você assistir o canal do professor Marcelo, Marcelão da Química, que ele explica. E eu vou deixar aqui o link do vídeo do professor Marcelo, que ele fala e aprofunda um pouco dos estudos de gases para vocês, beleza? Então, pula lá para a aula do Marcelo, assista essas aulas relacionadas a esses gases e a gente volta em breve com você com mais aulas. Curtiu? Dá um like, não se esqueça da gente, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e ó, ativa o sininho aqui, beleza?
Convida pai, mãe, vovô, cachorro para se inscrever no canal, para que esse canal cresça e atinja muito mais coraçõezinhos apurados. Um grande beijo, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.